Modelo de concursos desfavorece a população pobre. A economista Helena Wajman deu essa declaração para a revista Metrópolis. Será que é isso mesmo? Vamos discutir um pouco isso hoje e falar se realmente, como ela defende, a nova lei de concursos vai mudar esse panorama. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e essa nova lei de concursos eu estou aí careca de discuti-la. Já fiz lives aqui, eu já analisei, já li ela inúmeras vezes. Eu tive o privilégio de conversar com a equipe do relator na Câmara, do deputado Eduardo, eu esqueci o sobrenome do deputado, que foi um dos relatores aí desse projeto de lei, e nessa ocasião foi me explicado toda a lei, a ideia dela e tudo, e está tendo uma série de discussões, porque alguns assuntos, para mim, não estão nessa lei, essa lei não tem essa pretensão que todo mundo está dizendo. Claro que há pontos que podem ajudar em concursos municipais, a organizar os concursos municipais, sobretudo. É uma lei que ela é pensada do ponto de vista da administração pública, não tem nada para ajudar o concurseiro. E há declarações aí, como da economista, que ela é diretora da República.org, a Helena Wajman, que fala que os concursos, que essa nova lei iria mudar o modelo de concurso público no Brasil, que eu discordo e quero mostrar para vocês o que ela falou, inclusive, para a revista Metrópolis, aqui, ó. Ela falou aqui para a revista Metrópolis que o modelo de concurso desfavorece aí a população pobre, segundo ela. E ela falou que o projeto de lei vai modernizar o modelo de concurso público. Eu vou mostrar depois que isso daqui não tem nada a ver, não tem relação nenhuma, que vai melhorar a gestão das pessoas. Eu nunca vi uma lei que chove tanto no molhado como essa nova lei de concurso. Acho que até ela pode ajudar em concursos municipais, mas quem entende concurso, sério, dá uma parada para ler a lei, eu vou deixar ela até aqui na descrição. Há coisas que eles falam que não tem nenhum sentido. Por exemplo, essa daqui, ó, aprovado na Câmara dos Deputados, ela já foi aprovada, ela passou já por uma comissão. Defende a implementação de novos modelos de seleção, como entrevistas e provas psicotécnicas. Vamos falar de entrevista primeiro. Entrevista, se você for olhar a lei aqui, se você analisar a lei, eu tenho a lei aqui, não há nenhuma menção à entrevista. Não há nenhuma menção à entrevista na lei. E da onde que eles estão tirando isso? Eu olhei já na lei, e a lei ela fala num artigo, eu até vi outras pessoas comentando, eu não sou dono da razão, eu gosto de ver outras pessoas comentando a legislação, e ela fala em algum momento, em algum parágrafo aqui, em outras avaliações, e daí o pessoal tira, fala, não, como ela está falando aqui, sem prejuízo de outras avaliações, então nós estamos falando aqui da possibilidade da entrevista ser colocada aqui dentro do concurso público. E assim, para mim, essa interpretação é totalmente equivocada. Ó. Sem prejuízo de outras formas de avaliação previstas no edital, o concurso público compreenderá no mínimo avaliação por provas e títulos facultada a realização de curso ou programa de formação, desde que justificada. Então muita gente fala que sem prejuízo de outras formas de etapa de avaliação prevista no edital, seria a possibilidade de você prever aqui uma entrevista. Primeiro, quem está estudando para concurso vai entender o que eu estou falando. O concurso ele se rege pelo princípio da legalidade administrativa, ou seja, para que exista uma previsão num concurso, precisa estar na lei. A lei aqui, ela não criou a entrevista. Mesmo a interpretação da lei, ela precisa ser pautada a partir da Constituição. A Constituição ela fala da impessoalidade, que é um princípio que rege, da legalidade estrita. Você não pode criar um tipo de avaliação porque você decidiu, eu vou criar entrevista. E veja, não há nenhuma, se você procurar na lei inteira, não há nenhuma menção à palavra entrevista. E vários meios de comunicação, várias pessoas que estão analisando a lei, e às vezes as pessoas nem estão analisando a lei, estão analisando uma reportagem tratando da lei, estão falando em entrevista, quando a lei não fala nada sobre entrevista. Não há como você prever algo que não esteja dentro da lei. Como que eu vou criar a lei? Mas você aqui daria margem para você criar outras formas.
Se você acredita nisso, então eu poderia colocar aqui dinâmica de grupo. Porque se a lei daria espaço para eu criar outras formas de avaliação, então eu poderia criar qualquer forma de avaliação que eu achasse interessante. E não é assim que a administração funciona, precisa da legalidade. E daí ela fala ali na fala dela que poderia ter provas psicotécnicas. Mas, primeiro, hoje já existem provas psicotécnicas. Então, veja o desconhecimento. Ela pode entender muito de economia, eu nem ouso falar de economia porque eu não entendo. Mas ela não entende, pelo jeito, de provas de concursos públicos. Existem provas psicotécnicas. Carreiras como magistratura, algumas carreiras tem, nas carreiras policiais existem. E hoje você pode ter prova psicotécnica. O que você precisa para ter prova psicotécnica? Primeira coisa, o que eu disse anteriormente, você precisa que tenha previsão em lei. Você tem que ter previsão em lei. Então, eu quero fazer prova psicotécnica, a lei que rege aquele meu concurso precisa prever. Por exemplo, a lei da PRF prevê prova psicotécnica. Você precisa ter o perfil profissiográfico. Por quê? Porque a avaliação precisa ser objetiva. Por quê? Por causa do princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade é que a administração precisa tratar todo mundo de maneira objetiva. Você não pode dar preferências. E é por isso que entrevista não cabe, porque entrevista é contra isso. Então, as pessoas estão discutindo essa lei sem olhar para a Constituição. E já poderia ter. Se eu quiser criar dentro do meu concurso um perfil, um teste psicológico, eu posso, desde que eu siga as estipulações da lei. Mesma coisa, o agente administrativo da PF está discutindo ter investigação social. Vai precisar modificar a lei da carreira. Vai precisar criar critérios objetivos para a investigação social. Você pode fazer isso hoje. E muita gente está celebrando essa lei como se ela estabelecesse novidades. Entendeu? Prova oral. Hoje, em tese, você pode ter prova oral. Temos prova oral na Polícia Civil de São Paulo aqui. Para agente, para escrivão, já tivemos prova oral para cargos de nível médio. Então você pode, desde que você siga as regras de estabelecer na lei e tudo. E daí você vai ver aqui, continuando aqui, outras declarações dela, entendeu? Então, ela continua na entrevista, e eu acho que a parte mais polêmica da entrevista é quando ela é questionada. Ela é questionada qual que é o impacto do atual modelo de concursos que tem na gestão pública. Então, fazem essa pergunta para ela e ela acaba respondendo isso daqui. A gente acaba ficando para trás se comparado a outros países, quando o assunto é serviço público. O modelo atual restringe o ingresso de pessoas que podem abdicar de tudo para estudar, os chamados concurseiros, que nem sempre têm vocação para servir a população brasileira. E daí ela fala que a modernização vai trazer pessoas vocacionadas para o serviço público. Aonde? Aonde que essa modernização... Alguém me diga, eu posso estar equivocado, eu não sou dono da razão. Como eu falei, eu já interpretei, já li, já reli, já vi pessoas conversando. Aonde que essa lei vai modernizar o concurso público? Se ela vai continuar fazendo o que existe hoje. Vai ter prova de competência. Hoje já pode ter. Se você quer ser PRF, você faz coisas ali que são ligadas a competências, porque a lei ela estipula aqui alguns estilos de conhecimento e alguns estilos de prova, mas nada que não exista hoje. Então ele coloca lá conhecimentos, que são domínio de matérias ou conteúdos relacionados à atribuição, habilidades, aptidão intelectual ou física para execução prática de atividades compatíveis com as atribuições, e provas de competências, que são aspectos comportamentais vinculados às atribuições. Hoje já existe isso. Você pode dizer que às vezes eles ficam muito no conhecimento, mas vamos supor que eles não façam. O que vai acontecer? Vai ser anulado a prova? O que vai acontecer? Essa lei ela é um chove no molhado inacreditável. E daí a pessoa fala que o modelo atual restringe as pessoas, que inclusive o repórter aqui coloca como manchete que o modelo de concurso público desfavorece a população pobre. Qual modelo que favorece a população pobre? Não tem nenhum modelo. Vai para uma entrevista de emprego. Sério, vai para uma entrevista de emprego. Vai verificar como são as entrevistas de emprego. Será que elas favorecem a população pobre? E entrar na universidade, será que ela favorece a população pobre? E uma entrevista... E qualquer outra seleção, infelizmente, a população pobre está em desigualdade, porque há preconceito, porque há dificuldades
de acesso à informação, porque essas pessoas não têm acesso à educação de qualidade, à saúde, e elas são desfavorecidas. Concurso público, ele desfavorece? Desfavorece, assim como todos esses outros modelos, assim como toda a sociedade como um todo. Mas eu digo uma coisa, concurso público é muito melhor que entrevista, porque uma entrevista você consegue ter aspectos subjetivos, você consegue olhar para a pessoa, não fui muito com a cara dela. Concurso público se baliza em aspectos objetivos e vai ser sempre assim, porque assim a Constituição trabalha, é um princípio constitucional. O pessoal não está entendendo isso. Então, essa crítica dela, eu acho que ela é válida, porém, a nova lei não tem esse poder de mudar e não se esqueçam que toda a sociedade, em todas as outras seleções, elas são mais desfavoráveis que o concurso público. Eu tenho certeza que pessoas pobres, talvez elas não consigam emprego, mas por meio do concurso elas conseguem entrar. Ah, mas concurso precisa estudar. Concordo que quem é rico, quem pode só estudar está em vantagem, porém, não há o preconceito que existe. Tenta ser de periferia e passar numa entrevista. Se você está mal vestido, se você, às vezes, fala que mora numa periferia. O concurso público é muito mais justo. Precisa melhorar? Precisa. Mas precisa melhorar com novos parâmetros e não esses que não servem para nada. O que você acha de tudo isso? Coloca nos comentários e bora estudar.